Hoje temos o prazer de receber o nosso irmão Paulo Roberto dos Santos, um orador espírita. Durante anos colaborou com o Ismênia de Jesus. E o tema de hoje é a oração e a reforma moral. Eu acredito que não vai ser necessário apagar a luz, mas vocês me informem se ficar ruim de enxergar, tá bom? Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva neste momento, asserenando as nossas almas, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Antes de nós iniciarmos o tema da noite de hoje, eu gostaria de compartilhar com todos vocês uma das últimas mensagens, parte de uma das últimas mensagens do venerando Dr. Bezerra de Menezes, para que nós possamos ter uma referência, porque o que ele fala aqui é a nossa realidade. Então diz o amado Dr. Bezerra de Menezes: sucede que a Terra vivencia neste período a grande transição de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Nunca houve tanta conquista da ciência e da tecnologia e tanta hediondez do sentimento e das emoções. As glórias das conquistas do intelecto esmaecem diante do abismo da crueldade, da dissolução de costumes, da perda da ética e da decadência das conquistas da civilização e da cultura. O momento atual é extremamente conturbado pela perda de valores morais. Isto é o que nós estamos vivenciando hoje. Eu peguei uma passagem de Mateus que diz o seguinte: e surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o movimento da transição, ele está a todo vapor. Ele está ocorrendo. É uma obediência à lei do progresso. Eu estava atentamente ouvindo o nosso irmão Daniel e se encaixa tudo no que acabamos de ler aqui. Por se multiplicar as iniquidades, as crueldades, as guerras, as injustiças, a violência, a corrupção.
o coração de muitos esfriará. Então não existe mais tempo para postergar isto. É agora ou é agora? Vocês percebem, queridos irmãos e irmãs? Talvez, bem provável, muito provável, que esta reencarnação é a mais importante para cada um de nós. Sabe? E aí, voltando ao querido amigo Daniel, não há mais tempo para recusar convites. Não há mais tempo de pôr a mão na massa, de aceitar a proposta de Jesus. É agora. Porque este planeta que vai deixar de ser provas e expiações vai ter um outro perfil. Mas aqueles irmãos atrasados, os que não despertaram, a cada um segundo as suas obras. Então, não se pode ter num planeta, né, onde o amor impera, o perdão, a solidariedade, a fraternidade, com pessoas que estão desafinadas, não. Elas serão definitivamente condenadas. Deus não condena ninguém. Elas vão para o planeta de acordo com o seu perfil. Percebe? Mas vamos aproveitar o nosso agora. Porque recargar mais do que já recardamos, essa é a hora, esse é o momento, gente. Entende? Bem, então hoje nós vamos, falar um pouquinho, e aliás, o nosso foco, tem que ser Jesus. Jesus é o governador do planeta Terra, Ele é que preside todas as transições, todos os movimentos de depuração e elevação do planeta, Ele preside. Então a Terra não está olhando, não. Nós estamos agora. Ainda não entendemos que a proposta do Cristo é o nosso roteiro seguro, o roteiro de luz. Se hoje nós estamos ainda inseguros, estamos desesperançados, estamos desconfiados, enfim, nosso espírito está caminhando em círculo. Ele sai de um pontinho e chega no mesmo pontinho. Não é mais época para isso, né? A nossa consciência é obviamente, que toda consciência ela tem um caminho próprio, um despertar próprio, um acordar próprio, é claro, ninguém é igual a ninguém, não. Nós somos individualidades e com as diversas reencarnações nós vamos aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho lá, o outro para, estaciona e depois vai um pouco mais para frente, e assim é a vida. Agora, o que nós não podemos perder é o foco. O foco é o Evangelho de Jesus, esse é o foco. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é a dúvida? Não tem dúvida, é Ele. Ninguém vai ao Pai se não for mim. Percebe? Então, eu quando o nosso querido irmão nos convidou, que eu sou muito grato a ele e aos demais irmãos da casa por essa oportunidade feliz, sabe? Eu sempre costumo,
ter muito cuidado, muita atenção na inspiração, sabe? Porque nós temos diversos temas, sabe, irmão? Mas às vezes prepara 2, 3 temas e fala, não, é esse. E é assim que acontecem as coisas. E hoje então veio para nós compartilharmos com vocês, refletirmos com vocês sobre a oração, sabe? E o nosso mestre amado Jesus, ele orou por diversas oportunidades, sabe? Ele nos orientou sobre o valor e o poder da prece, da oração, e ele orou também, nem por exemplo, né? No dia em que ele foi batizado, né? Está lá escrito. E quando Jesus também tinha sido batizado e estava orando, o céu se abriu e uma voz falou do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Lucas 3, 21 e 22. O seu batizado houve este evento. Antes dele escolher os apóstolos, ele passou uma noite toda. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. Sabe, irmãos, nós estamos fazendo uma pequena viagem no tempo. Simão, Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago 2, Simão Zelote, Judas e Judas Iscariotes. Veja, ele, como mestre maior, ele passou a noite toda orando. Porque estes foram os seus parceiros, e como nós vimos na história toda, pessoas simples, né? Pescadores, pessoas, então, né? Ele poderia ter subido o escalão, poderia. Não, eu quero eles, porque ele amava os amigos, sempre amou, sempre amou. A prioridade eram os humildes de coração. Jesus orou no Monte das Oliveiras. Ele se afastou dos discípulos a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E aí tem esta série passagem: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Obediência. Obediência. Aí vem as grandes reflexões para nós. E nós estamos sendo obedientes às leis de Deus? Qual é o nosso comportamento perante as leis de Deus? Ou já esquecemos tudo? A correria do dia a dia, né? As preocupações, os projetos, os improvisos. Afinal de contas, alguém sabe me explicar por que as pessoas hoje em dia, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, correm tanto? Por que isso? Sabe? O que a gente percebe às vezes é assim, correndo, correndo. Se você perguntar, escuta, por que tu está correndo? Ele também está, eu também estou. Percebe? Nós temos que nos ficar observando como age a natureza. Vejam bem,
o processo. Você pega a semente, põe na copinha, né? Aí ela vai crescendo, etc. Vai para o caule, vai para a folha, vai para a flor, vai para o fruto. Olha aí, isso tem um processo de relação. Como assim? Relação com a terra, relação com a água, relação com o ar, relação com o sol. É um processo. A planta não sai da semente para o fruto. Então por que a gente não observa a natureza? Segue o ritmo da natureza. Quando a gente sai do ritmo da natureza, vai ter problema. Vai ter problema. Vamos ter problema. Entende? É a mesma coisa com as preocupações. Preocupação. Eu me antecipo a algo que às vezes não vai acontecer. Eu tenho que viver hoje, agora. Me preocupar com agora. Tem pessoas vão para a cama dormindo pensando o que será que vai acontecer, aquilo, e adrenalina e não dorme. Os ansiosos, a ansiedade, sabe? Vamos aqui na caminhada, né, irmãos? E as suas últimas palavras na cruz é a sua oração, quando ele diz, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Uma bela oração. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Porque ele tinha cumprido integralmente a missão que o Pai maior lhe confiou. E esta oração, né, que ensinou a humanidade, que é o Pai Nosso. Essa oração é um roteiro que cabe a nós obedecermos, porque nós falamos, nós nos comprometemos, seja feita a vossa vontade. Mas aí vem de novo, no nosso dia a dia estamos fazendo vontade de Deus. Ou queremos que Ele faça a nossa vontade. Nós estamos invertendo as coisas. Sabe? Humildade. Jesus veio com o propósito de servir naquela humildade, naquela simplicidade, naquela singeleza. Conquistou o mundo, transformou o mundo, antes e após a vida dele. Então a oração do Pai Nosso é uma relação de amor, né? E obediência que deve reinar entre nós. Eu e o Pai, você e o Pai. Lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, na Instrução dos Espíritos, item 22, né? Maneira de orar. Vejam o que os Espíritos nos orientam. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve lhe assinalar o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Primeiro dever nosso. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Já observaram isso? Todo mundo ora. Mas será que a gente ora realmente como deveria ser? Mas nós vamos ver depois da orientação de Jesus, dos Espíritos, na sequência. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque disso tendes o hábito. É um dever que vos impondes, e como todo dever vos pesa.
Ou seja, a pessoa às vezes ora por obrigação, ela mesma. Mas é uma oração maquinal. Blá, 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 blá. Não tem sentimento, não tem emoção, sabe? Não tem coerência, sabe? Não tem energia. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne, que se deve elevar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, num impulso de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia. Pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar juntos de vossos amigos, de vossos guias, para unir ao seu contato mais forças e perseverança. Pouca gente tem consciência disso, gente. Quando nós descansamos o nosso instrumento físico, o nosso espírito, e lá existem esses encontros com os nossos amados, nossos protetores, nossos guias, que às vezes nos dizem: olha, tu está indo para um caminho meio errado aí. Desperta, volta e refaz essa rota. Mas nós não temos consciência disso. Porque nossa cabeça está cheia de preocupação. Percebe? Suplicar amparo, indulgência e a misericórdia para as suas fraquezas. O que ensinou o Mestre Jesus sobre a prece? Pedi e obtereis, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso vos digo: todas as coisas que vós pedirdes orando, credes que haveis de ter, e que assim vos sucederá. Afinal de contas, nós confiamos em Jesus ou não confiamos? Marcos 11:24. Mas ele vai dar mais ainda orientação. O mestre amado. Os espíritos superiores também nos orientam, nos esclarecem, nos dão força, nos iluminam. Inútil pedir ao Senhor que abrevie as provas e vos dê riquezas. Esqueçam de pedir para ganhar a nota, viu? Não gaste energia com isso. Não vai acontecer. Rogai os bens preciosos da paciência, da resignação e da fé. E olha, gente, depois de tudo isso que todo o globo terrestre passou, por essa pandemia, a fé fez a diferença em muita gente. Fez a diferença no enfrentamento de tudo isso, a fé. Jesus nos ensinou a orar. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, ou seja, já receberam a sua recompensa. Quer dizer,
dizer, isto seria aquela oração dos pavões, né? Dos pavões. Aparece, grita daqui, grita de lá. Não faz sentido. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Poxa, mas peraí, o que ele está falando aqui? Fechar a tua porta, que porta é essa? Entra para o teu mundo íntimo e fecha os ouvidos para a zoeira. E ali sim. E ali é você e o Pai, naquele colóquio, naquela comunicação abençoada, onde você expõe as necessidades da tua alma, se bem que ele sabe muito bem que precisa. Mas é a tua hora de mostrar a tua humildade, a tua resignação perante a vontade do Pai. Entende? Poxa vida, mas quer dizer então que para mim fazer a oração que eu devo, eu tenho que estar em silêncio, tudo lacrado? Não. Eu posso fazer minha oração dentro de um ônibus. Entende? Ou num evento que esteja ocorrendo. O problema é não fazer o que os fariseus faziam, né? Se colocando no pedestal para ter trabalhando dinheiro. Não é. Mas eu posso me recolher e fazer a minha oração. Percebe? Com serenidade, com equilíbrio, com paz. Né? Lá no livro dos Espíritos, questão meio assim, 9, está escrito assim, ó: a prece é um ato de adoração a Deus, orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Orar a Deus é um ato de adoração a Deus. É pensar nele, né? Como é que eu faço isso? Então eu tenho que pensar nos seus atributos, né? Na natureza, na beleza das cores, né? Essa é a minha reverência, né? Eu não vou pensar no Deus homem. Aí não, estou colocando já no Deus, não. No fisiológico, não é nada disso. Então eu devo me direcionar para as belezas da natureza. A lua, as estrelas, o mar, as cachoeiras, as plantas, os pássaros. João dizia Deus é amor, né? A gente sabe que no aspecto científico, né, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mas João foi muito doce com a gente. Sempre pensou assim, pô, eu não entendi muito bem isso aí, então deixa eu... Deus é amor. Deus não é negativo, Deus não é punitivo, Deus não é cruel, Deus é amor. Nos criou por amor, com um objetivo específico, a perfeição. Todos foram criados do mesmo modo. O progresso, a evolução, depende de cada um, do trabalho de cada um, da dedicação de cada um. Aí é conosco.
No momento da prece, nós conversamos com o Deus de amor, da misericórdia e da justiça. Pela prece, eu vou pedir aquilo que é justo com o meu estado de espírito, né? É isso que eu tenho que fazer, né? Eu vou pedir aquilo que tem coerência com a minha necessidade, entende? Sempre disposto à resignação, porque existem provas, viu, que são para o nosso processo evolutivo. Eu não posso tirar aquela prova. E Deus não modifica as suas leis. As leis de Deus são imutáveis. Ninguém modifica as leis de Deus. Percebe? Então, se eu estou atravessando uma fase difícil, uma prova difícil, momentos de dor, de sofrimento, não está havendo nenhuma injustiça, irmãos. Não está havendo injustiça, irmãos. Pode acreditar. Puxa vida, mas a doença me pegou. Eu sou uma pessoa regrada. Eu não bebo, não fumo, não faço isso, não faço aquilo. E antes? E lá atrás? Como é que foi a tua vida? Entendeu? Então talvez seja um resgate. Está se regenerando, está se purificando. Não tem nada de errado. Chico Xavier dizia assim, né? Nenhuma prece feita com sinceridade fica sem resposta. Às vezes, a solução do problema é complicada. Não depende apenas do esforço dos benfeitores espirituais. Exige mudança de atitude do próprio indivíduo. Perceberam? Os benfeitores vão até um limite. Agora, o avançar ou retroceder é teu. Livre-arbítrio, vontade. Entende? Emmanuel, a oração não será um processo de fuga do caminho que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nosso coração, clareando a marcha. Nós não podemos usar a oração como fuga. O nosso planejamento é emanatório daquilo que nós mesmos acordamos, aceitamos. Mas ela constitui abençoada luz em nosso coração, clareando a marcha, ou seja, nos concede forças para enfrentarmos as adversidades, as provas necessárias para o nosso aprimoramento. Deus, nós e na questão número 661 do Livro dos Espíritos está assim, olha: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Resposta: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. Recebe o perdão se mudar o comportamento.
Senão não tem lógica, né? Aí vai ficar rodando, sai dali, chega no mesmo coisa. Não, aí é vício. Aí é vício. As boas ações são as melhores preces, né? São a melhor prece. Porque os atos valem mais do que as palavras. São respostas dos Espíritos superiores. A pergunta. As boas ações são a melhor prece. Porque os atos valem mais do que as palavras. Eu não sei, meu irmão. Agora nós chegamos em transformação moral aqui, mas acho que a gente podia, talvez, numa próxima oportunidade, né? Aí a gente já fala especificamente disso, né? Então, obrigado pela paciência.